Fala pessoal, neste vídeo eu vou estar te explicando como criar listas suspensas e listas de combinação no Word. Olavo, mais do que se trata essas tais listas suspensas e caixas de combinações? Isso aí que vocês estão vendo é uma lista suspensa. Na lista suspensa você pode adicionar opções, mas afinal de contas, por que eu vou querer criar uma lista suspensa no Word? Isso aqui é muito eficiente para quem está preenchendo formulário, um currículo, enfim. E isso aí que vocês estão vendo é uma caixa de combinação. Olavo, mas é praticamente a mesma coisa, ou se não igual à lista suspensa, não é verdade? Sim, com uma única diferença. E você vai ver a diferença da lista suspensa e caixas de combinação nesse vídeo. Olavo, mas afinal de contas, como que eu crio as listas suspensas e caixas de combinações no Word? Primeiro passo é ver se essa aba desenvolvedor está habilitada para você. Se estiver habilitado, ok. Se não estiver habilitado, você vai ter que habilitar. Para habilitar, você vai aqui em arquivo, depois opções, e depois personalizar faixa de opções, clica aqui, vai aparecer dois campos aqui com vários nomes aqui, né? E você vai na opção desenvolvedor, provavelmente para você vai estar assim desmarcado, e você vai, clica para marcar e dá um ok. Fazendo isso, você habilita a aba desenvolvedor. Eu vou criar agora nesse momento uma caixa de combinação e em seguida eu vou criar uma lista suspensa. Vou colocar aqui um texto aqui, como clubes, dois pontos. Dentro dessa caixa de combinação haverá opções de clubes, né? Palmeiras, Corinthians, né? E eu vou clicar aqui nessa opção aqui, ó, controle de conteúdo de caixa de combinação para criar a nossa caixa de combinação. Quando eu clicar, vai aparecer a caixa de combinação, vai ser adicionada a caixa de combinação. E se você for clicar aqui, não haverá opções, haja vista que eu não adicionei nenhuma opção. E para adicionar opções, você vai clicar em propriedades, vai deixar marcado a caixa de combinação, clica em propriedades. E aqui tem outras configurações de propriedade de controle de conteúdo. Título, se você quiser colocar um rótulo, você pode colocar. Eu vou colocar aqui clubes, beleza? Isso aqui não é obrigatório. Marca, pode deixar em branco. Mostrar como caixa delimitadora, tem que deixar nessa opção. A cor, você pode escolher a cor aqui da sua caixa de combinação. Vou colocar aqui um verde, né? Porque a lista suspensa eu pretendo deixar azul, então aqui eu vou deixar verde. Nessa caixinha, usar um estilo para formatar o texto digitado no controle vazio. Você pode deixar desmarcado, mas caso você queira marcar essa opção, o que significa essa opção aqui? Significa que as letras ali das opções vai aparecer de um padrão. Qual o padrão que você quer? Você quer que as letras ali apareçam em um formato de citação? Aí você escolhe. Beleza? Eu acredito que a maioria das pessoas não vai escolher essa opção aqui, mas caso você queira deixar que as opções ela fiquem como uma forma de um título 1 ou um título 2, você escolhe, beleza? Vou deixar aqui desmarcado, ok? Remover controle de conteúdo ao editar o conteúdo. Vamos supor que você criou ali a sua caixa de combinação, você colocou algumas opções e por padrão, a primeira opção ali é, por exemplo, aqui, Fortaleza, vamos supor. Toda vez que alguém trocar de Fortaleza para, por exemplo, Palmeiras, essa caixa de combinação ela será extinta, excluída, para vocês entenderem como funciona isso aqui na prática. Eu já estou aqui nas configurações aqui da minha caixa de combinação e eu vou marcar essa opção, remover controle de conteúdo ao editar o conteúdo. Você pode perceber que ali o que está marcado ali, nesse momento é Palmeiras, né? O que está selecionado ali é Palmeiras. Eu vou clicar aqui, remover controle de conteúdo ao editar o conteúdo, clicar em OK. E o que vai acontecer quando eu trocar de Palmeiras para outro clube? Vamos lá, vou colocar aqui Corinthians. Automaticamente a nossa caixa de combinação ela é extinta. Você pode perceber que não existe mais, eu não possuo aqui mais uma caixa de combinação. Eu acredito que ninguém quer que quando alguém escolher outra opção, essa caixa de combinação ela seja extinta, né? Então não deixa marcada essa opção a menos que você queira isso aqui. Não sei porque a opção é essa, mas tem essa opção. Bloqueio. O controle de conteúdo não pode ser excluído. Essa opção é muito interessante para você que quer proteger o seu documento. Por exemplo, você cria várias caixas de combinações e não quer que alguém abra o seu arquivo, né? E em algum momento ele exclua aquela caixa de combinação. Então, se você quiser evitar que alguém abra o seu conteúdo e exclua essa caixa de combinação, você deixa marcado. Então, vamos ver aqui na prática o que acontece se eu deixar essa opção aqui marcada. O controle de conteúdo não pode ser excluído. Vou dar um OK. E agora vou tentar excluir essa caixa de combinação. Vamos ver se vai dar certo.
Tô clicando em delete e não tá excluindo. Então, é justamente para isso, para você proteger as suas listas suspensas, né? E também as suas caixas de combinações. Se é só você mesmo que abre, eu acho que não tem essa necessidade de deixar isso aqui marcado, não. Eu vou deixar desmarcado. O conteúdo não pode ser editado. Se eu marcar essa opção, eu estou dizendo aqui para o meu Word, né, que eu não quero que ninguém, em hipótese alguma, vá editar as opções aqui da minha caixa de combinação. Então, ninguém pode apagar ali o nome Palmeiras e colocar Corinthians, ou apagar Corinthians e colocar Santos, ou tirar Santos e colocar São Paulo. Eu não quero que ninguém, em hipótese alguma, edite as opções aqui da minha caixa de combinação. Então, se eu deixar essa opção marcada, o conteúdo não pode ser editado e dar um OK, vai permanecer a primeira opção ali da lista, porém eu não consigo editar, ok? Eu não consigo apagar a opção, beleza? Se por acaso eu queira voltar atrás, eu vou clicar em propriedades e vou desmarcar e dar um OK, e vai voltar novamente as opções. No meu caso específico, eu não tenho esse problema, vou deixar todas as caixas aqui desmarcadas, inclusive essa também, né? E o que nos resta agora, nesse momento, é adicionar as opções aqui dentro da nossa caixa de combinações. E para a gente adicionar, você vai clicar em adicionar, ok? E aqui, em nome para exibição, você vai colocar a primeira opção. Vou colocar aqui Palmeiras, vou colocar ok. Né? Conforme você vai digitando e colocando OK, ele vai sendo adicionado nesse campo aqui, tá vendo? Ó, nessa caixa de texto aqui dentro, tá vendo? Vou adicionar aqui novamente Corinthians, por exemplo, né? Corinthians, e vou dar um OK. Vou adicionar mais outra opção, São Paulo. Vou clicar em OK. Santos, vou clicar em OK. Pronto, já tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Aqui é um tutorial, né? Mas no seu caso específico, você vai adicionar todas as opções, ok? Adicionou todas as opções, não tem mais nenhuma opção para adicionar, você vai clicar em OK. Clicou em OK, o que vai acontecer? Essa nossa caixa de combinação ficou verde, da maneira que eu escolhi lá, a cor, né? E o rótulo, né? Clubes. E, Olavo, se eu imprimir isso aqui, o nome Clubes vai aparecer na impressão? Não, isso aqui é somente para você entender do que se trata essa caixa de combinação. Isso aqui é justamente para você não se perder entre tantas outras caixas de combinações, se por acaso você criar um documento com várias caixas de opções, beleza? Então você coloca o rótulo para cada uma, caso você queira. Se tiver apenas uma ou duas, na verdade não precisa, né? Mas se tiver várias caixas de combinação, aí é bom você colocar o rótulo, mas isso aqui não é obrigatório, ok? Então, pessoal, como eu já adicionei aqui na minha caixa de combinação as opções, quando eu clicar, não vai ficar vazio, vai aparecer as opções, tá vendo? Ó, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, de acordo com as opções que você adicionou lá na caixa de combinação. É tanto que se eu clicar, ó, vai ficar Palmeiras, Corinthians, tá vendo? Ó, vai ficar mudando, ó, São Paulo, Santos, beleza? E agora mais abaixo, pessoal, eu vou criar um novo texto aqui como estados, né? De estados brasileiros, né? Estados, né? 2 pontos. Isso aqui é somente para ilustrar. E agora, em vez de criar uma caixa de combinação, eu vou criar uma lista suspensa. Você vai clicar aqui nessa opção, ó, controle de conteúdo de lista suspensa. Quando você clicar, vai ser criado a sua lista suspensa. A mesma coisa do que eu acabei de falar lá na caixa de combinação, não tirando absolutamente nada. Você vai adicionar as opções, né? Vai estar vazio aqui, você vai adicionar as opções. Clica em propriedades, todas as configurações que eu acabei de falar lá na caixa de combinação vai também ser válidas aqui para, no caso aqui, as listas suspensas, beleza? Então eu não vou explicar isso aqui não, que eu acabei de explicar, né? Eu vou apenas adicionar aqui os estados, ok? Eu já adicionei todas as opções, clica em OK. Clicou em OK, agora vai aparecer as opções. Lembra que eu iria escolher a cor azul e acabei esquecendo? Então eu vou voltar novamente lá em propriedades. Lembrando, pessoal, que toda vez que você quiser adicionar uma nova opção naquela lista suspensa ou caixa de combinação, você vai marcar a sua caixa de combinação ou lista suspensa e vai clicar em propriedades, beleza? Clicou em propriedades, vai aparecer as opções e aí você pode adicionar uma nova opção ou, caso você queira modificar, tem a opção de modificar também, beleza? Aqui na cor eu vou escolher
aqui, né? Como eu falei, eu iria deixar azul, vou deixar aqui azul e dar um ok. Então ela já tá ok e eu não coloquei o rótulo. Deixa eu colocar o rótulo também, clicar em propriedades, colocar aqui o rótulo de estados, né? Isso aqui é somente para ilustrar, beleza? E clica em ok. Então, pessoal, já está criado aqui, né? As duas, a caixa de combinação e a lista suspensa. E Olavo, mas as duas aparentemente são iguais. Realmente elas parecem muito igual, parece praticamente a mesma coisa, só que não. Veja só, aqui, vamos aqui numa opção, Palmeiras, né? Vou deixar aqui Palmeiras aqui e vou tentar apagar. Consigo apagar o Palmeiras? Consigo, né? Aqui, isso aqui, pessoal, é a caixa de combinação. Então, a caixa de combinação eu posso apagar as opções. Será que aqui, na lista suspensa, eu posso apagar as opções? Vou aqui em São Paulo, vou tentar apagar aqui, ver se eu consigo. Não consigo apagar, tá vendo? Essa é a única diferença da lista suspensa para a caixa de combinação. A caixa de combinação, eu consigo excluir, apagar todo o texto ali e na lista suspensa eu não consigo editar, não consigo apagar aqui, deletar e mudar o nome. Olavo, mas esses recursos de caixa de combinação e lista suspensa, você acha que isso tudo aqui é útil no momento de um preenchimento de um formulário ou um preenchimento de um currículo? Claro que sim, meu amigo. Vamos supor que aqui não fosse clubes, mas fosse cidades ou municípios, né? E tivesse uma lista enorme. Vamos supor que não tivesse, no caso aqui é caixa de combinação. E teria uma cidade bem grande para você digitar, por exemplo, São Gonçalo do Amarante. Você iria perder tempo ali digitando São Gonçalo do Amarante, né? Em vez disso, você clica aqui e escolhe a opção correspondente, que é bem mais rápido. E no momento que você abrir um documento aqui no Word, não dá para perceber visualmente onde que tem lista suspensa e caixa de combinação. Somente arrastando, né, fazendo isso aqui, né, arrastando um pouquinho por cima, dá para perceber. E se você quiser filtrar, né, todas as caixas de combinação, lista suspensa, tem uma maneira de fazer isso aqui. Você vai clicar aqui em modo design. Clicou aqui em modo design, o Word vai filtrar todas as partes aqui, né, do documento que tem listas suspensas e caixa de combinações. Olavo, mas se eu quiser modificar alguma opção, eu posso modificar ou excluir? Claro que sim. O que você vai fazer é marcar aqui a sua caixa de combinação ou lista suspensa. Marcou, clica aqui em propriedades e aqui você pode selecionar a opção que você quer modificar ou remover. Basta clicar em modificar, né, e você escolhe, né, apaga aqui, coloca outro nome, outra opção, né, edita, ou se você quiser remover, você clica aqui para remover, marca aqui e clica em remover. Clicou em remover, clicou em ok. Essa opção ela não vai mais aparecer aqui, tá vendo? Que sumiu, não tem mais, só tem Corinthians, São Paulo e Santos, tá vendo? Sumiu porque eu acabei de remover. Isso é válido também aqui para as listas suspensas aqui, ok? Olavo, mas eu quero colocar aqui, por exemplo, o São Paulo na primeira linha antes do Palmeiras, eu posso? Claro, você vai selecionar aqui, né? Marca aqui o São Paulo e vai movendo para cima, move para cima e vai movendo até ele ficar ali na primeira posição. Se você quiser deixar ele um pouquinho para baixo aqui, você vai clicando o inverso, né? Mover para baixo, ele vai descendo. Isso aqui é top demais. Agora, algo aqui que era para ter aqui dentro do Word era em ordem alfabética, porque eu já fiz uma lista enorme, né, de currículos, por exemplo, quando eu estou fazendo dos meus clientes, e tem várias ruas e eu queria deixar ali em ordem alfabética, automático, mas não tem como, né? Infelizmente não tem esse recurso no Word. Eu acredito que não. Já deixei aqui o São Paulo na primeira posição, vou clicar em OK. Agora, na próxima vez que eu clicar aqui, o São Paulo será a primeira opção. Então é um tutorial aí bastante explicadinho, nos mínimos detalhes aí para você que quer aprender sobre o Word. Se você gostou desse tutorial e quer mais tutoriais aqui sobre o Word, você pode deixar aqui nos comentários. Olavo, traz mais tutoriais sobre o Word que eu vou trazer mais tutoriais nesse mesmo padrão, desmiuçado, bem com calma para você aprender. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se você chegou aqui de paraquedas, não conheceu o trabalho do meu canal, se inscreva, ativa o sininho. Temos uma área de membros, não é obrigatório se tornar membro do nosso canal, mas caso você queira, a partir de R$ 2,99. Se aparecer um botão de hype, caso você queira me ajudar hypando esse vídeo, eu te agradeço muito. Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui! I swear she drives me crazy, think my brain is